Perfeito. Então, pessoal, vamos começar a correção dos experimentos, né? Nós vamos comentar um pouquinho. Página 6 do LIP, volume 2. Então, vamos lá. Nós temos aí na página 6 um experimento chamado Misturando Materiais. Que tal agora classificarmos misturas em homogêneas ou heterogêneas, de acordo com o aspecto visual de cada uma? Então, nós vimos que uma mistura homogênea é aquela em que você não distingue as fases. Ela tem uma única fase, ela é toda igual. Mistura heterogênea é aquela que você percebe diferenças, fases diferentes. Pode ter 2 fases, 3 fases e assim por diante, tá? Então, aqui vocês têm alguns itens aí, né? São coisas assim muito simples, que vocês tinham em casa, por isso eu pedi que todos fizessem. Diferente dos outros experimentos que eu indiquei agora na última aula, que eu deixei claro que é para fazer somente quem puder, quem tiver os materiais em casa. Nós sabemos que nós estamos numa época em que não devemos sair de casa. Então, esses experimentos da última aula que eu dei para vocês, vocês vão fazer apenas se vocês puderem fazer, tá? Agora, esses daqui são coisas que a gente tem em casa, é mais tranquilo. Muito bem. Então, aqui, o procedimento 1, página 7. Em um dos copos, coloque 100 ml de água e uma colher de chá de areia. Você vai pegar a colherzinha de areia, colocar ali na água, misturar, deixar. Em outro copo, coloque 100 ml de água também e uma colher de chá de sal de cozinha. Coloca o sal, mexe e deixa. Essa vai ser a nossa mistura número 2. Com outra colher de sopa, a mistura tá. Observe as misturas e responda à questão a seguir. Então, nós vamos ter uma mistura 1 de água e areia, uma mistura 2 de água e sal. Considerando o aspecto visual, que diferença é possível observar entre as duas misturas? Claro que cada um de vocês escreveu com as suas próprias palavras. E eu quero que seja assim mesmo, tá? Eu quero que você faça e que você coloque a resposta do seu jeito, tá certo? O que a gente vai observar aqui é que a mistura número 1, ela não vai ter um aspecto uniforme. A areia, por ser pesada, ela fica depositada no fundo do recipiente, certo? Então, a gente vai observar a areia no fundo e a água em cima, né? Isso significa que ela vai ter 2 fases, a areia e a água, tá? Já a mistura número 2, ela vai ter um único aspecto. Você não vai perceber o sal ali na água, né? Ela vai ter uma única fase. Então, você não percebe onde está o sal. Você diluiu bastante, tá? Até porque a quantidade de soluto, ou seja, de sal, é pequenininha em relação ao volume de água, tá? Então, para esta quantidade de água e de sal, a gente percebe que o sal se mistura totalmente. Então, vai ser aí uma mistura homogênea, com uma única fase, tá? Tudo bem com essa primeira? Acho que tranquilo isso, né? É o que eu falei, mesmo você não fazendo o experimento, você consegue imaginar e consegue saber o que vai acontecer ali, né? Muito bem. Aí nós temos o procedimento 2. Em um copo limpo, coloque 100 ml de água e 100 ml de álcool. Nós vamos chamar de mistura número 3, porque a 1 e a 2 já foram feitas no experimento anterior. Com uma colher, agite. Em outro copo, coloque 100 ml de água e 100 de óleo de cozinha. Mexe. Vamos chamar de mistura número 4, tá? Observe as misturas e responda. Então, vamos lá. Uma, água e álcool. A outra, água e óleo. Considerando o aspecto visual, que diferença é possível observar entre as duas misturas? A mistura número 3, água e álcool, ela vai ter um único aspecto
Eu consigo perceber onde está o álcool, onde está a água? Não. Então, ela vai ter uma única fase, certo? Já a mistura número 4, ela não tem um aspecto uniforme. Você vai perceber a água e o óleo separadinho, né? Então, ela vai ter duas fases, uma de água e uma de óleo, tá certo? Tudo bem? Pro, repete de novo, por favor. Tá. A mistura número 3 vai ter uma única fase. Quando você mistura a água e o álcool, eles se misturam completamente, eles não se separam, tá? É uma coisa só. Você olha assim no recipiente, você vai ver que você não percebe onde está a água e onde está o álcool. Então tem uma única fase, é tudo igual, tá? Já a água e o óleo, quando você coloca o óleo na água, ele separa da água. Você vai ver que vai ficar uma parte de água e uma parte de óleo, ou seja, a primeira, uma fase que é a água e a outra fase que é o óleo. Você percebe essa diferença? Então, ela vai ter duas fases. Entendeu? Entendi, obrigado. De nada. Pessoal, alguma dúvida? Não? Então, tá bom. Aí, nós temos um procedimento número 3. Com um conta-gotas, retire separadamente duas amostras da mistura 3. A mistura 3 era água e álcool, tá? Uma das amostras deve ser retirada da superfície do líquido, a imagem número 1, e a outra mais no fundo, tá? Tudo isso da mistura 3, água e álcool. Coloque cada amostra em um copo descartável de café. Faça o mesmo processo com a mistura 4. A mistura 4 é a água e o óleo. Observe as amostras e responda. As amostras retiradas da mistura 3 são iguais ou diferentes? São iguais. A água e o álcool, como se misturam completamente, tanto faz você pegar na superfície ou mais no fundo, que você vai ter o mesmo aspecto, tá? Já no caso, aí depois você pode até acrescentar aí que nesse caso não foi possível você retirar apenas um dos componentes. Você não tem como pôr o conta-gotas e tirar só água ou só álcool, porque as duas coisas se misturaram por completo, ok? Depois vocês têm. E as amostras da figura 4 são iguais ou diferentes? Agora vão ser diferentes. Se você pegar com conta-gotas na superfície, você retira o óleo. Se você pegar lá no fundo, você retira a água. Você consegue retirar somente óleo ou somente água, porque elas se separam totalmente, ok? Tranquilo, facinho, né? Então, tá bom. Aqui, oi. Você pode repetir da mistura 4? Da mistura 4, tá, você pode colocar que as amostras retiradas da mistura 4 são diferentes, tá? Uma vai apresentar apenas o óleo e a outra lá do fundo apenas a água. Você não vai ter uma mistura das duas coisas, ok? Certo? Ok, obrigada. De nada. Gente, aqui tem uma coisa muito importante, muito, que é o descarte. Como é que você joga fora tudo isso, né? Então, olha só, os líquidos podem ser despejados na pia do laboratório, exceto o óleo. Nós não estamos no laboratório, vocês vão estar na cozinha de casa, né? Nunca, nunca jogue óleo pelo ralo da pia, tá? Não faça isso. O óleo, ele precisa ser descartado num recipiente separado e descartado onde se faz o descarte de óleo, tá? Muitos prédios têm um local só para você depositar óleo usado. Quem mora em casa ou que não tem isso no prédio, coloca vai colocando numa garrafa, sei lá, uma garrafa de leite vazia, de refrigerante, qualquer coisa, de suco, né, que seja plástica, vai colocando todo o óleo usado ali, depois descarta de uma vez. Existem pontos de coleta. O importante é nunca jogar no ralo, tá?
areia, depois de separada na água, na lixeira, porque a areia ela é sólida, né? Se você começar a jogar areia no ralo, daqui a pouco entope, né? Então, a areia você tira da água, escorre bem, deixa ela sem água e joga no lixo, normal. E o óleo sempre num recipiente à parte, tá? Isso vale para o dia a dia de vocês também, né? Quando a mãe, a avó, a empregada, enfim, quando alguém cozinha, faz uma fritura ou qualquer coisa assim que utiliza óleo, nunca se joga o óleo no ralo da pia. Sempre deixa esfriar, coloca numa garrafa PET, né, de plástico, tampa e deixa num lugar guardadinho. Depois, quando ela tiver com bastante óleo, aí descarta nos pontos de coleta, tá bom? Isso, Lucas. Só não sei onde eu olho. Isso mesmo, pessoal. É importante que se tenha um local para descarte desse óleo. O meio ambiente agradece, né? Muito bem. Vamos lá. Conclusão. Depois de ter realizado os procedimentos, responda: as misturas são homogêneas ou heterogêneas? Classifique-as na tabela abaixo. Olha só. A mistura número 1 era água e areia. A mistura de água e areia é heterogênea, tá? Heterogênea. A mistura 2 era água e sal de cozinha. É uma mistura homogênea. Homogênea. Mistura 3. A 3 era água e álcool. Peraí, professora. Repete a mistura 1. Sim, a mistura 1 é heterogênea. Heterogênea porque ela apresenta mais de uma fase, né? Você percebe a diferença entre os materiais, tá? A 2, homogênea, porque você não observa mais de uma fase, tá tudo misturadinho. Pronto? Agora a mistura 3. Obrigada. Nada, mistura 3. Água e álcool, ela vai ser homogênea também, porque é tudo misturado, você não percebe onde está a água e onde está o álcool, tá? E a mistura 4, que é a água e o óleo heterogênea, que você percebe as duas fases, tá? Eles não se misturam. Então, eu vou repetir. Mistura 1, heterogênea. Mistura 2, homogênea. Mistura 3, homogênea. Mistura 4, heterogênea. Ok? Letra B. Que critério você utilizou para classificar as misturas em homogêneas ou heterogêneas? O aspecto visual. Você percebe quantas fases ocorre ali. Quando você tem uma única fase, todo componente está igual, ela é homogênea. Quando você percebe fases diferentes, 2, 3 fases, enfim, aqui no caso 2, né? Ela vai ser heterogênea. Então, a resposta vai ser, o critério utilizado foi o critério visual. Você olhou e viu, né? Se os componentes se misturavam ou não, certo? Quem colocou a aparência da mistura também está correto, tá? Isso, perfeito. Vocês colocaram ali. Obrigada, pessoal, por ter anotado. Certinho, tá? Agora nós vamos para a página 9. Página 9. Nós temos aqui o descobrindo as fases. Vamos agora identificar o número de fases de uma mistura. Tranquilo, né? A gente falou muito disso já agora nos experimentos que acabamos de corrigir. Nós temos aqui
o óleo de cozinha, 2 pregos, água com corante vermelho. Pessoal, esse corante podia ser até água com groselha, tá? Qualquer coisa que deixasse ali vermelhinho, um pote de vidro e o mel. Quem não tinha todo o componente em casa, por exemplo, eu não tenho mel. Gente, não tem problema. Se nós estivéssemos com as aulas presenciais, nós íamos fazer isso em laboratório. Então, nós íamos dividir a turma em grupos, aí cada um trazia uma coisa, ficava muito mais tranquilo. Como vocês estão fazendo isso em casa, e estão em casa mesmo, né? Fechadinhos aí, sem passear, sem ficar saindo, fica difícil comprar, né? Não é toda a família que, de repente, um tá saindo para fazer mercado, muitos não, enfim. Quem não tiver, fica tranquilo, que só da gente comentar o experimento, você consegue imaginar, você consegue ter uma noção disso, tá bom? O importante é que você entenda isso, tá? Então vamos lá, procedimento 1. Com cuidado, coloque no pote de vidro a mesma quantidade de óleo e mel. Depois adicione água com corante vermelho. Observe a mistura e responda as questões a seguir. Considerando o aspecto visual, a mistura é homogênea ou heterogênea? Claro que ela vai ser heterogênea, porque eu vou perceber fases, tá? Não ficou tudo igual, né? Então, a mistura é heterogênea. Depois, qual dos materiais é mais denso? O mais denso aí vai ser o mel. O mel é o que fica mais lá embaixo. Ele é mais pesado. Quando a gente pega uma colherada de mel, né, pra gente comer ou pra preparar um prato, sei lá, você vai fazer pão de mel, você vai colocar o mel ali na massa, você vai fazer um bolo de mel, você vai fazer vai pôr mel ali na banana para comer, a gente percebe que ele é denso, que ele é pesado, tá? Então, o mais denso, o mais pesado é o mel. Depois ele pergunta, e o menos denso? O menos denso é o óleo, tanto é que ele fica na superfície. Ele é o mais levinho, tá? Então, você vai ter o mel, depois você vai ter a água ali com o corante vermelho e depois o óleo, né? Então, essa resposta você pode pôr, o mais denso é o mel, pois ele afunda. O menos denso é o óleo, porque ele flutua, tá? Tudo bem com essa? Tá. Tendo em vista que fase é cada uma das partes que compõem uma mistura, quantas fases há nessa mistura? 3 fases. O mel, a água com corante e o óleo. Então, a gente percebe as 3 partezinhas. Fica até bonito fazer esse experimento, né? Porque a gente percebe essa diferença. Você fala assim, mas eu não tenho corante vermelho. Você pode fazer com corante de qualquer cor, tá? O importante é você perceber essa diferença. É que com o vermelho fica bonito, né? Fica o mel embaixo, aquela faixinha vermelha e o óleo em cima. Mas você pode fazer com corante de qualquer cor, tá? Então, são 3 fases, ok? Procedimento 2, está na página 10. Cuidadosamente, coloque na mistura obtida anteriormente um prego. Observe e responda. Quantas fases há na mistura após a adição do prego? Agora, o prego vai compor mais uma fase. Então, agora vão ser 4, tá? 4 fases. Porque agora eu vou ter, além das outras 3, mais o prego. Procedimento 3. Acrescente o segundo prego. Observe a mistura e responda. E agora, a mistura tem quantas fases? Ela continua com 4 fases. Não importa se eu coloco um prego, 2 pregos, o prego em si, os pregos em si, eles vão compor uma única fase ali a mais na mistura, tá bom? Então, continua com 4 fases. Os 2 pregos, eles têm o mesmo aspecto visual, então eles compõem uma fase ali, tá certo? Pessoal, deu para vocês entenderem, são experimentos tranquilos, né? Eu acho que deu para
para diversificar um pouquinho as aulas, né? Porque a gente tá sempre com videoaula, exercícios, tirar dúvidas, ler o LIP. Então eu acho que deu para fazer assim uma coisinha diferente em casa, né? É gostosinho fazer esse tipo de experimento. Infelizmente não podemos fazer lá no colégio, mas, né? Porque senão todos vocês estariam com um avental branco no laboratório, fazendo tudo bonitinho, que eu sei que vocês gostam muito, é muito bacana. Infelizmente não podemos. Então cada um fez na sua casa, né? E eu acho que deu para entender. O aluno que não conseguiu fazer o experimento, conseguiu entender, gente? Né? Se tem alguém que... Ah, que bonitinho, Lucas, laboratório. É verdade. Olha, André, que lindo. Mas a gente vai voltar. É que justo no segundo semestre, o conteúdo de vocês, que é corpo humano, a gente não vai ter muito laboratório. A gente ia ter, de todas as turmas do Fund 2, o período e a turma que mais teria laboratório eram vocês agora nesse primeiro semestre, por conta desses experimentos. A gente ia ter as aulas praticamente todas em laboratório, né, para fazer isso tudo, porque aí eu ia explicando e a gente ia vendo na prática, né? Então a gente ia usar bastante o laboratório, o avental que eu pedi tanto para vocês, né? Mas paciência, né? O importante é a gente se cuidar e sair dessa numa boa, tá bom, gente? Pessoal, eu vou parar a gravação e aí a gente continua para eu ver se tem alguma dúvida, ok?